graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. E quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, no país do Brasil. E vocês ainda que não se inscreveram no canal, vocês podem acessar o YouTube e colocar assim, irmão Zito Limoeiro, Pernambuco, porque tem vários irmãos Zito. Se vocês desejarem, vocês apertem o dedo aí no sininho, porque com esse trabalho de hoje já são 205 trabalhos, para honra e glória de Deus. E hoje eu vou trazer mais uma dinâmica, com 10 perguntas e 10 respostas na Bíblia, com a resposta de A a D, é o estudo de número 100, com pergunta e resposta. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino da harpa cristã, que é o hino Plena Paz, que nos diz assim: plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando no favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Vou deixar para a nossa meditação no livro de Josué, capítulo 1, e os versículos do número 8 até o número 9, que nos diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Esse foi 2 versículos, o 8 e o 9, do livro de Josué, no capítulo 1, que o nosso Deus nos abençoe. Agora vamos ao estudo, né? São 10 perguntas com 10 respostas, tanto no Velho como no Novo Testamento. E a gente vai falar hoje sobre algumas mulheres na Bíblia, que elas foram más, mas tem também mulher que ela preserva a palavra de Deus, e lê o versículo,
e respeitam os seus maridos, como Sara fazia com Abraão. Quando Abraão chamava o nome de Sara, Sara, ela dizia assim, pois não, meu Senhor. E hoje não é assim. Na realidade, quando um esposo ou marido fala com sua esposa ou mulher, né? Fala assim, Maria, Joana, Joaquina, Severina, o que é que tu queres? Fala aí. Então, é uma maneira diferente, um pouco mais rústica, de falar, e se falar com sua esposa, não é? E com sua cônjuge na vida da sua casa, no lar, principalmente se for um lar evangélico. Então tem que ter respeito entre ambos, tanto a mulher respeitar o marido, como o marido respeitar a mulher. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo número 4. Letra B. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 12 e versículo número 5. Letra C. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo número 6. Ou letra D. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 12, e o versículo é o de número 4. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim, eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo número 15. Letra B. Também está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo número 16. Letra C. Também está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo número 17. Ou letra D. Também está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo é o de número 18. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo é número 24, que é a letra A. Letra B, também está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 25. Letra C, também no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 26. Ou letra D, também está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 27. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo é o de número 26. Portanto, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Quarta pergunta. Onde está escrito
este versículo na Bíblia, que ele diz assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Resposta: está escrito no livro de Deuteronômio, letra A, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo é o número 1. Também, letra B, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo é o número 1 também. Letra C, também no livro de Deuteronômio, capítulo 25, e o versículo também é o número 1. Ou letra D, também no livro de Deuteronômio, capítulo 26, e o versículo é o número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 24, e o versículo é o de número 1, ou primeiro. Portanto, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios da idolatria. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo é o de número 20. Letra B. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo também do número 20. Letra C. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, o versículo é de número 10. Ou letra D. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, e o versículo também é o número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo é o de número 20. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: porventura disseram a meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e sustentei com pão e água. Resposta, letra A. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo número 13. Letra B. Também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, o versículo também número 13. Letra C. Também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo também número 13. Ou letra D. Também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo é o de número 13. Também. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo é o de número 13. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: então Jezabel, mulher do rei Acabe, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha
de Nabote, o jezreelita? Resposta, letra A. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 6. Letra B, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é de número 7. Letra C, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é de número 8. Ou letra D, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 9. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 7. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim? E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Resposta, letra A. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 23. Letra B, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo número 24. Letra C, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo número 25. Ou letra D, também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 26. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é o de número 23. Então, a resposta correta é 1 Reis, capítulo 21, e o versículo é número 23, na letra A. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim? Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 17, o versículo número 17. Letra B. Também está escrito no livro de Juízes, capítulo 17, versículo número 18. Letra C. Também está escrito no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 19. Ou letra D. Também está escrito no livro de Juízes, capítulo 17, e o versículo é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 17, e o versículo é o de número 19. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim? Quem pediu a morte de João Batista? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo do 1 ao 12, que era para ler todos, mas eu não vou ler os versículos. Mas a resposta, letra A, quem pediu a cabeça de João Batista? Foi a filha de Herodias. Letra B, foi a filha de Marcos. Letra C, foi Jezabel. Ou letra D, foi a mãe da filha que dançou para Herodias. Então, quem respondeu a letra D, respondeu corretamente.
está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo é o de número 8. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje, do irmãozito, daqui da cidade de Limoeiro. É uma dinâmica quando as perguntas e der resposta. Se eu errei alguma coisa, irmão, me perdoe. Mas hoje são dia 25 de maio de 2025. Ainda deixo para a meditação de todos, não é? 2 versículos na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, e versículo 16 e 17. Versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz assim: eu não vim para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por mim. Isso são palavras de Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe neste dia de hoje. Amém.